Deuteronômio capítulo 6. Versículo 4 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 em diante. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu, e de toda a tua, e de toda a tua. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as ensinarás a quem? E delas falarás assentando em tua casa, e andando pelo, e ao deitar-te, e ao quê? Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e elas escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas. Senhor, queremos ouvir a tua voz, fala conosco. Senhor, nós ouvimos um teatro aqui, Senhor, sabemos que temos responsabilidades como pais. Senhor, nos dá entendimento, Senhor, para entender essas verdades. Em nome de Jesus, Senhor, nós não queremos, Senhor, falhar, nós não queremos negligenciar, Senhor, aquilo que o Senhor tem confiado a nós. Sendo assim, Senhor, abre o nosso entendimento nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Jesus. Ensina o teu filho no caminho. Esse é o título para a nossa ministração. Acredito que eu não vou conseguir chegar até o final dela por causa do teatro. Ela é muito forte, ela é muito rica em informações, dentro daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Ultimamente, como a pastora falou, nós temos nos voltado muito para a família, nós temos nos preocupado muito com a família. Eu tenho lido bastante sobre a família, me preocupado com a família, porque realmente a família é um projeto de Deus. Os filhos são heranças do Senhor e nós teremos que prestar contas desses filhos que o Senhor tem nos dado. E dentro desse texto que nós acabamos de ler, o texto, ele inicia dizendo: ensina o teu filho em tua casa, andando. Vamos ler o 7 para você entender isso melhor. E as ensinarás os teus filhos, e delas falarás, assentando em tua, e andando pelo. Então, a palavra de Deus aqui nos dá o entendimento que eu tenho que ensinar o meu filho aonde? Na igreja? Não. Aonde que a Bíblia está mandando eu ensinar o meu filho? Em casa. Então eu começo a entender que foi dado por Deus a mim e a você, pai, uma tarefa. Foi dado a mim e a você, pai, uma incumbência. E a palavra aqui é: ensina o teu filho em casa. E muitas vezes os pais estão querendo que os filhos aprendam na igreja aquilo que é para ser ensinado aonde? Em casa. O texto é claro em dizer: ensina em casa. Em casa. E continua dizendo: ensina no caminho. Quem é o caminho para nós? Então o que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Que eu tenho que ensinar quem é Jesus. Eu tenho que ensinar sobre o caminho, sobre Jesus,
porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então eu preciso ensinar, eu tenho uma tarefa, eu tenho uma incumbência, ensinar para os meus filhos quem é Jesus. Isso foi dado para nós, pais. Não foi dado simplesmente para a igreja. Mas o que nós temos visto como pastores, como os líderes, o que nós temos visto são pais que estão falhando, pais que não têm cumprido o seu papel, pais que estão falhando em aplicar a sua fé e os princípios da palavra de Deus dentro da sua casa. Pais que estão falhando, pais que não estão fazendo aquilo que a Bíblia está mandando dizer, pais que não têm feito aquilo que a Bíblia está falando. Ensina o teu filho em casa. É isso que a Bíblia está mandando eu fazer, irmãos, ensinar na minha casa. E quando eu não cumpro o meu papel, quando eu não faço o dever de casa, quando eu não faço a tarefa que foi me dada, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele tem tido cada dia mais êxito no seu papel. Cada dia mais eu tenho visto Satanás tendo êxito dentro dos lares. Cada vez mais a palavra de João 10:10 tem se cumprido. O que ele veio para matar, roubar e destruir. Então quando eu falho, como a Luana aqui falou, se você não ensina o teu filho, existe alguém que está ensinando. E ele está tendo êxito. Ele está tendo êxito, infelizmente. Cada vez mais, os pais estão ocupados com suas tarefas e afazeres, e não tem tempo para quem? Para os filhos. Cada vez mais eu tenho menos tempo para os meus filhos, e com isso, não se vive a fé dentro dos lares. Cada vez mais, o inimigo tem ganhado espaço dentro de casa. Cada vez menos os pais têm exercido a sua fé. Cada vez menos os pais têm vivido a fé. E a maioria dos pais pensam que a igreja que vai ensinar os seus filhos a viver uma fé. Não, eu vou levar meu filho para a igreja para ele aprender sobre fé. Isso não é bem verdade, não. E eu vou te mostrar isso. A igreja, segundo os estudos, eu estou lendo um livro, Igreja Mais Lar. Segundo esses estudos que foi feito de uma pesquisa de 10 anos. 10 anos de pesquisa. A igreja contribui em 25% na formação da fé do teu filho. Olha que coisa linda, glória a Deus. 25% da formação da fé dos nossos filhos é através da igreja, sim, mas sobra 75%, que isso é formado, sabe aonde? Aonde? E muitas vezes nós queremos transferir isso para a igreja. 75% da formação da fé dos nossos filhos são dentro dos nossos lares, e nós queremos transferir isso para a igreja. Meu querido, não transfira aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Ensina o teu filho em casa. Em casa, não é na igreja. Não é na igreja. Provérbios 22:6 diz: ensina o teu filho no caminho em que se deve andar, e quando for velho não se desviará dele. O texto é claro em dizer que o papel de ensinar são de quem? Dos pais. Ensina o teu filho no caminho. A igreja é o lugar onde os teus filhos virão para ter
comunhão. Não para ser ensinado. Os teus filhos terão que ser ensinados a fé. É na sua casa, é pelos seus pais. Ele vai vir para a igreja porque ele quer ter comunhão agora com o corpo. Ele quer ter comunhão com os outros irmãos, ele quer ter comunhão com a igreja. Eu venho para a igreja para ter comunhão. A Bíblia diz para nós termos comunhão uns com os outros. Não fala que é para mim vir para a igreja para aprender sobre fé, para que eu tenha fé. Famílias prosperam quando transmite a fé para os seus filhos dentro do lar. Veja bem, famílias prosperam, famílias são abençoadas quando dentro da sua casa existe fé. Famílias são prósperas, os seus filhos são prósperos quando dentro de casa existe fé, quando é transmitido fé. Famílias são libertas quando vivem a fé dentro do lar. Famílias são restituídas quando vivem a fé dentro do lar. É isso que nós precisamos entender. Mas sabe o que tem acontecido? As igrejas têm investido nas crianças, no ensino, como escolinhas, como está sendo feita. Temos aqui 3 salas de aula investindo nas crianças, temos investido no ensinamento, sim. Mas sabe o que eu tenho aprendido com Deus? Fé não se ensina. Fé não se ensina, não dessa forma com que as pessoas estão pensando, que é vindo para a igreja que elas vão aprender. Fé, ela é adquirida principalmente pelo exemplo dos pais. Eu não consigo ensinar fé, irmãos, mas o meu exemplo de fé vai ensinar o meu filho sobre fé. Entende isso, irmãos? Não adianta você falar para uma criança ou falar para alguém para ter fé. Isso não vai funcionar. Eu preciso ensinar através das minhas atitudes. No momento em que você tiver um problema, no momento que você estiver passando uma luta, é você dobrar o teu joelho e começar a clamar a Deus, colocar diante de Deus, porque o teu filho vai ver a tua atitude e isso vai gerar nele, sabe o quê? Fé. Ele vai começar a acreditar. Não é só você falar. Então eu preciso entender que fé, ela é adquirida principalmente pelo exemplo de quem? Dos pais. 25% é o pastor pregando, os professores ministrando nas salas, mas 75% é você, como pai, como mãe, dando o exemplo dentro da sua casa, orando, colocando em prática a tua fé, porque o teu filho vai crescer vendo que realmente a fé funciona. João 5,19 diz assim, não precisa abrir, eu vou ler, já está fácil aqui para mim ler para você. João 5,19 diz assim: Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Olha como que isso é sério, irmãos. Olha como que isso é profundo. O filho faz aquilo que vê o pai fazer. É impressionante. Hoje nós estávamos almoçando lá em casa e a Karina falou, arruma a mesa ali e tal. E aí de repente o Rafael foi pegando tudo que era igual, a cadeira do meu lado, o prato que era meu, o negócio que era meu, ele foi catando tudo. E ainda a pastora falou assim, olha lá, quer fazer tudo que o pai faz.
Eu começo a arrumar alguma coisa lá em casa, não tenho muita habilidade, não, mas eu tenho lá meu martelo e meu prego, né, e uma furadeirinha lá, e eu começo a fazer algumas coisas, cato a minha caixa de ferramenta, a hora que eu olho, o Rafael está batendo atrás de mim, mexendo tudo, porque eu faço aquilo que eu vejo o meu pai fazer. O próprio Jesus disse: eu só faço aquilo que o meu pai faz. Eu faço aquilo que o meu pai está fazendo. Meu querido, lembra daquele vídeo que nós mostramos aqui? Pai, eu estou te observando. Quem lembra do vídeo? Os nossos filhos estão observando a todo momento o que nós estamos fazendo. A todo momento os nossos filhos estão olhando as nossas atitudes. A todo momento os nossos filhos estão vendo aquilo que nós estamos fazendo. A pergunta é: o que nós estamos fazendo? Sabe o que eu tenho visto? Pais cada vez mais despreparados, pais cada vez mais longe de viver a palavra de Deus, pais cada vez mais despreparados, pais cada vez mais longe de viver aquilo que a Bíblia nos ensina a viver, tentando competir com o mundo, cada vez mais prendendo a atenção dos filhos. Escute, pais despreparados, longe de viver o que a Bíblia ensina, querendo competir com o mundo, que cada vez mais tem prendido a atenção dos seus filhos. Cada vez mais o mundo está aí, buscando informações. Meu querido, sabe por que essas redes sociais são criadas? Orkut, Facebook, WhatsApp, tudo quanto é porcaria, para que você coloque lá aquilo que você gosta. E esses homens usam essas informações para lançar no mercado cada vez mais aquilo que vai te prender. Você acha que eles criam isso simplesmente por criar? Porque é bacana? É claro que não, meu querido, tem uma intenção por trás disso. Quando você preenche um formulário até no mercado, você acha que ele está querendo simplesmente te presentear com um brinde, que vai dar um carro para você, uma moto? Para! Eles estão querendo tirar de vocês informações. Quanto mais informações você dá para eles, mais eles vão criar coisas em cima daquilo que vai te prender. Telefones, tablets, de última geração. É o ano do tablet, nunca se vendeu tanto tablet, e vai tablet, e todo mundo quer tablet. Porque meu filho agora não pode ficar, porque o amiguinho tem, e cada vez mais colocando tecnologia, o mundo cada vez mais prendendo a atenção do teu filho, para tirar você da presença dele. Misericórdia, né, melhor dizendo. Irmãos, o que nós estamos fazendo? O que eu tenho visto cada vez mais são pais despreparados, vivendo longe da palavra de Deus, querendo competir com o mundo, que cada vez mais está preparado. O diabo tem enredado as pessoas cada vez mais. É aquilo que nós vimos ali, viajando dentro de um carro, parece que ele está sozinho. 5, 6 pessoas. Hoje é normal, você chega num grupo de 4, 5 pessoas, eles não estão tendo diálogo, e quando se fala pelo WhatsApp, estando do lado. Como que pode? Irmãos, isso não é para rir, isso é para chorar. Cada vez mais. Hoje eu falava com a minha sogra, e nós estávamos falando de uma pessoa, e eu conheço sim, de um certo relacionamento, que a pessoa já não está saindo mais dentro de casa, porque ela fica internauta, agora está
sei lá como é que fala, está ligada, endemoniada, sei lá, não sai de casa, os relacionamentos são virtuais. Pessoas cada vez mais se distanciando daquilo que é o propósito de Deus. O maior desafio hoje nosso, líderes, você sabe que, lendo esse livro que eu estou lendo, hoje o casal ali queria apresentar a criança, me perdoa por causa da correria, domingo que vem, com maior alegria, com maior prazer, eu vou apresentar o filho de vocês, mas escuta o que eu vou falar. Hoje, na verdade, eu não tenho que apresentar o filho para Deus, eu tenho que apresentar os pais para Deus, para que eles tenham compromisso de ensinar esse filho no caminho. Hoje as coisas não é mais apresentar o filho para Deus, hoje nós temos que apresentar, são os pais, porque os pais é que não estão cumprindo os seus papéis, os pais é que não estão fazendo aquilo que deveria fazer. Então o maior desafio hoje é capacitar os pais, para que os filhos possam alimentar-se da fé, pelo exemplo deles, em casa. Então o maior desafio hoje, nós pastores, líderes, é capacitar e ensinar os pais, para que os pais possam viver uma fé dentro de casa, porque se ele viver uma fé verdadeira dentro de casa, os seus filhos viverão essa fé. Viverão essa fé. Precisamos entender que a minha influência, ela vai estar ligada diretamente na vida dos meus filhos. Aquilo que eu faço como pai vai influenciar diretamente na vida dos meus filhos, no que eles serão quando adulto. Escute, as minhas atitudes influenciarão diretamente naquilo que os meus filhos serão quando adulto. A responsabilidade e a oportunidade de criar filhos que honrem a Deus não é da igreja, são dos pais. Irmãos, é impressionante, às vezes eu sou taxado meio como duro aqui na igreja, porque às vezes alguns jovens vêm conversar comigo sobre namoro, e eu já rasgo o verbo, como que funciona. Beijo na boca é pecado. Pastor, o senhor é radical, o senhor é doido, eu provo na Bíblia. Aí eu falo para não beijar na boca, porque vai terminar na cama. Chega em casa, o pai e a mãe falam: não, o pastor está exagerando, pode beijar na boca, fica à vontade. Não, está liberado, pastor. Nem tudo que o pastor fala é assim, fica tranquilo. Pode ir, filha, vai, porque depois eu ajudo você a criar teu filho, pode ir. O pastor fala uma coisa, em casa os pais falam outra. Estou cansado de ouvir isso, irmão. Estou cansado de ensinar a verdade. Estou cansado que eu digo no sentido, não que eu vou parar, é que eu tenho feito a minha parte. Os pais é que, em vez de buscar orientação de como agir com os filhos, eles atrapalham ainda aquilo que a gente tem ensinado. Ainda atrapalham. Ai, coitadinho, pastor, vai, dá corda. Os pais estão perdendo a oportunidade de criar filhos que honrem a Deus. Que honrem a Deus. O que nós temos visto são pais
que querem que os seus filhos sejam campeões profissionais. Não, porque eu vou investir no meu filho vai fazer faculdade, meu filho vai fazer isso, vai fazer aquilo, meu filho, eu vou dar uma faculdade para ele, eu estou pagando uma escola. Meu querido, tudo isso é lindo e você tem que fazer mesmo. Invista no seu filho para que ele cresça profissionalmente, mas não negligencie o crescimento espiritual do teu filho. Tem muitos pais que estão investindo nos filhos para eles serem campeões profissionais, mas estão esquecendo que eles estão se tornando fracassados espirituais. Salmo de número 78, abre a sua Bíblia aí. Deixa eu ler com você. Salmo 78, do 5 ao 8. Salmo 78, do 5 ao 8, diz assim: porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que fizessem conhecer aos seus filhos, para que a geração vindoura soubesse os filhos que nascem, os quais se levantassem e a contassem aos seus filhos, para que o pusessem em Deus a sua confiança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração que contumas e rebelde, geração que não gerou o seu coração, cujo espírito não foi fiel a Deus. Sabe o que Deus está falando aqui para nós, irmãos? Que é para nós ensinarmos a verdade para os nossos filhos, embora nós muitas vezes estamos negligenciando aquilo que Deus já passou para nós, mas que é para nós passarmos para os nossos filhos. Irmãos, é muito lindo eu dizer aqui: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, se a minha atitude dentro de casa não é de servir. Irmãos, não precisa ser muito inteligente para saber que o que acontece na minha casa vai influenciar muito mais o meu filho do que acontece na igreja. Vou repetir. O que acontece na minha casa é muito mais forte do que o que acontece dentro da igreja. É muito mais. A influência na vida do meu filho, do teu filho, dentro de casa, é muito maior do que a influência do pastor ou dos professores. Quantos estão entendendo isso? A pergunta é: como que eu estou vivendo dentro de casa? Se a influência que eu sofro dentro de casa, se aquilo que eu recebo dentro de casa é muito maior do que o que eu sofro dentro da igreja, o que eu estou vivendo dentro de casa que está formando a minha personalidade? Qual o testemunho que eu tenho dado dentro da minha casa? Aquilo que eu estou passando para os meus filhos. Será que eu sou a mesma pessoa dentro de casa e dentro da igreja? Aquela historinha que nós acabamos de ver aqui, diz que essa história foi verdade, diz que aconteceu. Diz que a criança chegou para o pastor e falou: pastor, eu posso morar dentro de casa, eu, meu pai e minha mãe? Na igreja, perdão, eu, meu pai e minha mãe dentro da igreja? E o pastor então perguntou para ele: mas por que, meu filho, você quer morar dentro da igreja? Ah, pastor, porque dentro da igreja o meu pai e a minha mãe é bonzinho,
Porque dentro da igreja o meu pai não bebe. Porque quando ele bebe, eu chego em casa, ele me bate. Porque dentro da igreja eu nunca vi meu pai fumar. Mas em casa ele é uma chaminé. O meu pai manda eu no bar buscar cerveja para mim, para ele. O meu pai só vê coisa que não presta na TV. Mas dentro da igreja, pastor, meu pai é tão bonzinho. Ele não briga, ele fala até manso na hora que ele vai me chamar. Diz que essa história aconteceu. Quer ouvir uma informação que vai te deixar assustado? 80% de uma pesquisa de 10 anos, 80% das pessoas que os seus pais não davam bom testemunho de cristão dentro de casa, quando adulto não querem ser crentes, por dizer que o cristianismo é uma hipocrisia. 80% dos jovens, quando adulto, dizem que não querem se tornar cristão, ou crente, ou dê o nome que você quiser, porque ele diz que dentro de casa, os pais eram hipócritas, não viviam aquilo que eles viviam dentro da igreja. Então ele dizia, para que eu vou para a igreja? Você tem noção, 80% dos jovens que se tornam adulto, numa pesquisa de 10 anos, diz que não se torna crente, porque o testemunho do pai, dentro de casa, não condizia com aquilo que ele aprendia em casa, na igreja. Você tem noção do que o que você está fazendo, você pode estar mandando o teu filho diretamente para o inferno? E depois a gente quer jogar a responsabilidade. Eu fiz a minha parte, eu criei, agora cada um tem que aceitar Jesus. O que você está ensinando dentro da sua casa, para que o seu filho, quando crescer, dizer que não quer se tornar cristão? Porque se for para ser crente igual meu pai é, para quê? Se for para ser crente igual a minha mãe é, para quê? Deixa onde eu estou. Irmãos, isso aqui são verdades duras, mas que precisa ser pregado. Precisa ter um doido que vem num domingo como esse, chega aqui e tem coragem de expor tudo isso. E por isso que eu pedi para gravar, que eu quero que põe na internet amanhã, para ter mais gente ouvindo essas verdades. Porque se não tiver pastor que tem coragem de pregar a verdade, eu vou pregar. Porque é muito mais fácil chegar aqui e dizer que você só vai ter dinheiro. Agora dizer que a responsabilidade é tua, para que o teu filho possa viver aquilo que Deus tem para a vida dele, ninguém quer ouvir. Meu querido, não tem mais tempo para brincar. Eu tenho responsabilidades como pai, como mãe. O que eu estou fazendo com essas verdades? Quer ver uma informação também que assusta? Segundo esse livro, apenas 12% dos jovens mantém diálogo regular com as mães sobre fé ou questão da sua vida. Somente 12% das meninas consegue ter um diálogo com a sua mãe regularmente, no dia a dia, falando de fé ou da sua vida pessoal. Irmãos, 12%. Agora você quer ver a coisa piorar? Pastor, mas tem como piorar? Tem. A coisa piora quando você vai para o lado dos meninos. Apenas 5% dos jovens conseguem ter um diálogo com seus pais sobre fé ou a sua vida pessoal. Só 5%. Irmãos. E se você não está ensinando o teu filho, quem que está ensinando? Se você não para ensinar o teu filho o caminho da verdade, se você não para ensinar o teu filho sobre a palavra de Deus, se você não para ensinar o teu filho sobre o que é sexo, se você não para ensinar o teu filho sobre o que é o errado, alguém vai parar para ensinar, porque ele quer aprender.
alguém vai parar, alguém vai ter tempo para ele. Alguém vai querer sentar com ele e falar: não, vem cá que eu te explico, vem cá que eu vou te ensinar. E vai ensinar como? Ensinar que é para tomar um anticoncepcional, que aí não tem problema? Ensinar que usa o preservativo, porque aí não vai engravidar? Se você não parar para ensinar o teu filho que essas coisas são pecados, alguém vai parar para ensinar. Se você não parar para falar ao seu filho sobre droga, alguém vai parar e mostrar. O que nós estamos fazendo, irmãos? Não, pastor, mas essas coisas são tabu na igreja. É mentira do diabo, irmãos. É mentira. Quer ouvir uma coisa? Apenas 9% dos jovens têm experiência de leitura da Bíblia em casa. Apenas 9% dos jovens têm o costume de ler a Bíblia em casa. Sabe por quê? Porque não vê o pai lendo. Para que eu vou ler? Orar então não vou nem falar, porque vocês vão assustar. O que nós estamos ensinando para os nossos filhos? O que nós estamos ensinando, irmãos? Estudos dizem que apenas 10% dos pais têm o hábito de oração com seus filhos em casa. Apenas 10%. Aí tem aqueles que falam assim: mas eu oro para agradecer o alimento que Deus deu na hora do almoço. Desencargo de consciência. Olha só isso aqui: cada 20 famílias, uma faz algum tipo de culto em sua casa que envolve os seus filhos, fora da igreja. A cada 20 famílias, uma reúne os filhos, a família e fala: vamos fazer um culto hoje nosso? Vamos ter um momento com Deus? Quantas vezes você fez isso com o teu filho? Você, pai, sacerdote da sua casa, chega lá e fala assim: ó, senta aí, hoje nós vamos ter um momento de comunhão aqui, vamos ter um devocional nosso. Isso é sério, irmãos. A fé é um relacionamento com Jesus. É um relacionamento. Deve ser vivido todo o tempo, não apenas durante uma hora no domingo dentro da igreja. Você está achando que fé é vir na igreja uma vez no domingo e ouvir eu falar aqui 40, 50 minutos e ir embora? Achar que você vai ter fé? Eu vou te desapontar. Não vai resolver. Dificilmente você vai ter uma experiência de fé com Deus. De fé. Tem bastante coisa que eu gostaria de falar, mas eu vou dar uma adiantada aqui para a gente finalizar, não quero me estender demais. Eu sei que a maioria dos que estão aqui dentro não foram preparados para ser cristão. A maioria de vocês que estão aqui, a nossa geração, ela não foi preparada. Quem está aqui, fora a geração anterior à minha e mais jovem, que está aqui da geração de 20 para cima, que nasceu em berço evangélico, erga a mão aí. Geração de 20 para cima que nasceu em berço evangélico, erga a mão. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Estamos aqui em 100 e poucas pessoas. Tem noção? Nós não fomos preparados para ser cristão. Então nós temos dificuldade de entender certas coisas. Eu compreendo, eu entendo essas verdades. Por nós não tido sido preparado, muitas vezes nós não sabemos nem ser como um bom marido cristão. Muitas vezes nós não sabemos nem ser uma boa mãe cristã. Muitas vezes nós não sabemos, os mais velhos que aqui estão, ser um avô cristão. Mas Deus está nos dando a oportunidade de aprendermos com a sua palavra. Ele está nos dando a oportunidade. Você não vai poder dizer que você não aprendeu. Você não vai poder dizer que você não teve. O Senhor está nos dando. Ele está me dando, Ele está te dando essa oportunidade para viver de maneira certa a fé no seu lar. Para, está tudo errado, para. Vamos começar tudo de novo. Começa hoje. Coloca hoje o propósito de começar certo, de viver a fé realmente como ela tem que ser vivida dentro da sua casa. 2 Crônicas 20, 31 e 32 diz assim, eu vou ler, presta atenção que é melhor para você não perder o tempo. E Josafá, rei de Judá, reinou sobre Judá, e era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Azuba, filha de Seli, e andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Veja bem que esse rei, ele andou, ele fez exatamente aquilo que o seu pai ensinou ele a fazer. A Bíblia diz que ele começou a reinar aos 35 anos, mas durante 25 anos ele reinou, fazendo aquilo que o pai dele tinha ensinado ele a fazer. Sabe o que eu vejo aqui, meus irmãos? Esse pai, ele exerceu dentro da sua família e dentro do seu lar, a paternidade. Ele deu para esse filho o quê? Ele deu para ele a provisão, ele deu para esse filho a direção, ele deu para esse filho o limite. Por isso esse filho andou na vontade do Senhor, ele fez aquilo que Deus queria que ele fizesse. E Gênesis capítulo 18, versículo 19, continua dizendo, porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar aos seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão acerca do que tenho falado. Então aqui existe uma promessa que foi liberada sobre a vida de Abraão, que Abraão ele tinha a incumbência de ensinar os seus filhos a este caminho, e que essa verdade também se cabe a mim e a você, porque se nós ensinarmos os nossos filhos dentro do caminho que Deus quer, eles vão agir na geração deles com justiça e com juízo. Agora, se você não ensina esses princípios para o teu filho, o que eles vão fazer? Os irmãos do louvor podem vir aqui. Eu queria que você pensasse. Diante daquilo que foi ministrado. Eu quero que eles cantem novamente. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas antes de você dizer, e antes de você declarar aquilo
que nós vamos cantar, eu queria que você fizesse uma reflexão. Porque se você sair daqui sem tomar uma posição de querer uma mudança para ensinar o teu filho no caminho, não canta isso não. Sabe por quê? Vai ser hipocrisia. E em vez de você trazer o teu filho para a presença de Deus, você pode estar contribuindo para mandar ele para o inferno. Porque se os teus filhos olham para você e vê que você não vive aquilo que você diz que é, quando ele crescer, ele não vai querer ser crente, ele não vai querer ser um cristão, porque ele vai lembrar de tudo que você fez, dizendo que era crente, indo para a igreja, e vai dizer: eu não quero ser igual ao meu pai, eu não quero ser igual à minha mãe. E na igreja para aquilo, isso é hipocrisia. Mas eu quero te desafiar a dizer aquilo que Josué falou no capítulo 24, no versículo 15. Josué, ele diz algo diante de uma situação onde as pessoas ali confrontam, onde as pessoas estavam pensando em olhar para trás, onde as pessoas estavam pensando em voltar, onde as pessoas estavam ali, e agora quem vai ser o nosso Deus, quem que não vai ser, quem que vai nos conduzir, aonde nós vamos servir, quem será o Deus que vai fazer a direção que nós precisamos. E Josué então toma a palavra, Josué levanta a sua voz e diz: quanto a vocês, eu não sei se vocês voltarão para o Egito, se vocês vão servir os deuses estranhos, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, esse cântico que nós acabamos de ler, está baseado em Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava dizendo assim: os meus filhos vão poder olhar para mim e ver em mim atitudes de um homem de Deus, atitudes que eles vão olhar para mim e vão querer ser como eu sou. Fecha os teus olhos, comece a falar com Deus. O que nós estamos fazendo na nossa vida? Você, jovem, diz que é cristã. No domingo você está na igreja, na semana você está nas baladas, nas boates. Você, jovem, durante a semana você está na igreja, nos fins de semana você vem para a igreja, na sexta, no sábado, nos motel. É isso que é ser cristão? Você, pai, que fala para o seu filho não fazer, e chega em casa, você é um bicho. Você, mãe, que não faz o seu papel de esposa, você não faz o teu papel de esposa com o teu marido. Você acha que a tua filha vai querer ser crente como você? Durante a semana, fim de semana, você vem para a igreja, e nos fins de semana, bebida, pornografia, e aí nós levantamos a mão e diz: eu e minha casa serviremos a Deus. Que jeito! Chega de hipocrisia, chega. Ou eu sou santo, ou eu sou profano, ou eu sou cristão, ou eu não sou. De Deus não dá para esconder, meu querido, de Deus não dá. Nós vamos ter que dar conta dos nossos filhos. Nós vamos ter que dar conta de coisas que nós estamos fazendo.
São os nossos filhos, gente. São os nossos filhos. O que nós estamos ensinando para eles? Qual tem sido a atitude que eu estou tendo? Vou arrancar essa máscara em nome de Jesus, vamos jogar fora. Tenha coragem de sentar com a tua família em casa e dizer: olha, eu estou errado, mas eu vou lutar, me ajuda. Tenha coragem de chegar para o seu filho e dizer: olha, eu não tenho sido o pai que eu deveria ser, eu não tenho sido a mãe que eu deveria ser, mas vamos juntos, vamos começar por nós, vamos começar em casa, vamos começar pela nossa família. Vamos mudar esse quadro juntos. Juntos. Porque hoje você força ele vir na igreja, quando ele se tornar adulto, ele não vai querer vir. Ele não vai querer vir. Para que nós possamos então ter a consciência do que é que nós estamos cantando, ter a consciência do nosso papel, de ter um diálogo, ensinar o teu filho no caminho. Nós iniciamos hoje pregando, o texto dizia: ensina o teu filho em casa. A fé começa em casa. A fé começa em casa. Como que você, pai, não para dar atenção para o teu filho? Como você, mãe, tem orientado a tua filha a fazer coisas que não prestam? É isso o conselho de um pai cristão? É isso a atitude de um pai, de uma mãe cristã? Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem piedade das nossas vidas, Senhor. Tem piedade do nosso agir, Deus. Chega. Chega. Arranca essa máscara hoje em nome de Jesus. Arranca essa máscara hoje em nome de Jesus, para que nós possamos nos levantar. Em nome de Jesus, se você entendeu essa verdade, em nome de Jesus, se você entendeu essa verdade, e você vai ter coragem de chegar na sua casa e começar na tua casa a tomar atitudes diferentes, para que a sua casa seja mudada, para que você possa então cantar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você entendeu essa verdade, então eu te convido a se colocar de pé. Você que vai tomar atitude, eu te convido a se colocar de pé. E agora sim, nós vamos cantar e declarar: eu e a minha casa serviremos a Deus. Nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Dedica o teu lar a Ele, dedica. Quero consagrar meu lar a ti, meu Deus. O nosso futuro, olha só isso, para te servir. Você está falando de um futuro. Com toda a minha força e entendimento, quero dedicar. Agora faz diferença. O meu lar a ti. Agora faz diferença essa letra.
Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença. Como bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Em nome de Jesus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Aleluia. Se você vai servir e a sua casa também vai servir, isso diz que você vai tomar uma posição de viver a vontade do Senhor, de andar na vontade do Senhor e servir a esse Deus com alegria, fazendo aquilo que Ele quer que nós façamos. Se você vai fazer isso, eu quero que você aplaude e glorifique o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus!